Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 208, módulo 15. O assunto: perguntas de revisão programada. Vamos lá? Primeira pergunta. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos que quando o interruptor SW, que é o interruptor simples, ele está fechado, o condutor irá se deslocar. Preste atenção, hein? Observe a figura ao lado. Nessa figura, mostramos que quando o interruptor SW, que é o interruptor simples, ele está fechado, o condutor ele irá se deslocar, item A, no sentido X, que é para fora, item B, no sentido Y, que é para dentro. A resposta certa é o item B, no sentido Y. Passemos então para o item 17. Item 17. A resposta certa para a pergunta no item 1 é B. A aplicação da regra da mão direita, que nós já vimos, ela mostra que o condutor irá deslocar-se no sentido Y, isto é, para dentro. Próxima pergunta. A carga de um motor é... Preste atenção. A carga de um motor é... Item A, a corrente que flui através do mesmo. Item B, a oposição mecânica que ele encontra ao girar. A resposta certa é o item B, a oposição mecânica que ele encontra ao girar. Passemos então para o item 12. Item 12. A resposta certa para a pergunta no item 17 é B. A carga de um motor é a oposição física contra a qual gira o motor. Se o motor está funcionando, porém não está girando contra qualquer oposição a seu movimento, diz-se então que o motor funciona sem carga. Próxima pergunta. A regra da mão direita para ação motora e a regra da mão esquerda para geradores são às vezes chamadas, preste atenção, a regra da mão direita para ação motora e a regra da mão esquerda para geradores são às vezes chamadas, item A, lei de Ohms para motores e geradores, item B, lei de Fleming. A resposta certa é o item B, lei de Fleming. Passemos então para o item 16. Item 16. A resposta certa para a pergunta no item 12 é B. Fleming, 1848 a 1945, era um engenheiro elétrico inglês. Próxima pergunta. Nas indústrias, os motores de corrente contínua são muitas vezes o preferido do que os motores de corrente alternada. Por quê? Preste atenção, aluno. Nas indústrias, os motores de corrente contínua são muitas vezes o preferido do que os motores de corrente alternada. Por quê? Item A, são muito mais baratos. Item B, é mais fácil de controlar sua velocidade e o seu sentido de rotação. A resposta certa é o item B, é mais fácil controlar sua velocidade e o seu sentido de rotação. Passemos então para o item 2. Item 2. A resposta certa para a pergunta do item 16 é B. O custo de um motor está mais diretamente relacionado com a sua potência em HP. Isto é um método para definir o motor de acordo com a sua capacidade de realizar trabalho. É mais fácil controlar a velocidade e o sentido de rotação para um motor de corrente contínua que para um motor de corrente alternada. Próxima pergunta. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos que a corrente de elétron está fluindo para dentro do condutor,
conforme está sendo indicado pelo sinal de mais. Este condutor pode apenas se deslocar na direção indicada pela linha pontilhada. Neste caso, o condutor irá se deslocar-se, preste atenção, aluno. Observe com atenção esta outra figura ao lado. Nesta figura, mostramos que a corrente de elétron está fluindo para dentro do condutor, conforme está sendo indicado pelo sinal de mais. Este condutor pode apenas se deslocar na direção indicada pela linha pontilhada. Observe a figura. Neste caso, o condutor irá se deslocar-se, item A, no sentido anti-horário, item B, no sentido horário. A resposta certa é o item A, no sentido anti-horário. Passemos então para o item 15. Item 15. A resposta certa para a pergunta no item 2 é A. A regra da mão direita, que nós já vimos, ela mostra que o condutor desloca-se para cima. Porém, uma vez que deve seguir o caminho pontilhado, ele irá se deslocar para cima e para a esquerda. Este é o sentido oposto ao sentido do movimento do ponteiro de um relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Próxima pergunta. Quando você usa fluxo convencional de corrente, o sentido de movimento de um condutor portador de corrente num campo magnético é determinado, preste atenção, hein? Quando você, aluno, usa o fluxo convencional de corrente, não é o sentido real. O sentido de movimento de um condutor portador de corrente num campo magnético é determinado, item A, pela regra da mão direita para ação motora, item B, pela regra da mão esquerda para ação motora. A resposta certa é o item B, pela regra da mão esquerda para ação motora. Passemos então para o item 5. Item 5. A resposta certa para a pergunta do item 15 é B. A regra da mão esquerda para ação motora é usada com fluxo convencional da corrente do positivo para o negativo. Observe bem, aluno. Regra da mão esquerda para o sentido do fluxo convencional. Nesse curso nós usamos o sentido real. Próxima pergunta. Que tipo de motor de corrente contínua seria destruído se operando sem carga? Preste atenção. Que tipo de motor de corrente contínua seria destruído se for operado sem carga? Item A, motor em série. Item B, motor em paralelo. A resposta certa é o item A, motor em série. Passemos então para o item 13. Item 13. A resposta certa para a pergunta no item 5 é A. Um motor em série é caracterizado por um alto torque de partida e uma baixa regulagem de velocidade. Se operado sem carga, este tipo de motor gira mais e mais rápido, até estourar, isto é, queimar. Próxima pergunta. Para tornar continuamente variável a velocidade de um motor de corrente contínua simples, vocês, alunos, iriam usar, preste atenção, para tornar continuamente variável a velocidade de um motor de corrente contínua simples, você iria usar, item A, um potenciômetro, item B, um reostato. A resposta certa é o item B, um reostato. Passemos então para o item 19. Item 19. A resposta certa para a pergunta no item 13 é B. Para controlar a velocidade de um motor, vocês, aluno, precisa variar a corrente de campo.
Isso é feito usando um reostato. Próxima pergunta. A construção de um motor de corrente contínua é a mesma que a construção, preste atenção, a construção de um motor de corrente contínua é a mesma que a construção, item A, de um gerador de corrente contínua, item B, um gerador de corrente alternada? A resposta certa é o item A, de um gerador de corrente contínua. Passemos então para o item 6. Item 6. A resposta certa para a pergunta do item 19 é A. Geradores de corrente contínua e motores de corrente contínua têm a mesma construção. Próxima pergunta. Se você inverter o sentido de fluxo de corrente através do induzido e inverter o sentido de direção do campo, qual seria o efeito no sentido de rotação? Preste atenção, hein? Se vocês, aluno, inverter o sentido de fluxo de corrente através do induzido e inverter o sentido de direção do campo, qual seria o efeito no sentido de rotação? Passemos então para o item 20. Item 20. Não haverá efeito algum sobre o sentido de rotação se você inverter ao mesmo tempo a corrente no induzido e a corrente no campo. Para poder inverter o sentido de rotação de um motor de corrente contínua, é preciso então inverter a corrente do induzido ou a corrente do campo, porém não ambos. Preste atenção que eu vou repetir. Se você inverter ao mesmo tempo a corrente do induzido e a corrente do campo, não haverá efeito algum. Para poder inverter o sentido de rotação de um motor de corrente contínua, é preciso então inverter a corrente do induzido ou então a corrente do campo, porém não ambos. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.